Graça e paz, amados irmãos, estamos hoje finalizando o livro de Levítico, o Vaikra, segundo nome no hebraico, que vem da primeira palavra do livro, e chamou. Nós vamos ler hoje, finalizando aqui Levítico, capítulo 27, logo estaremos lendo Números, capítulo 1 e 2, amém? Hoje nós vamos entrar no livro de Números. Capítulo 27 diz votos particulares e a avaliação deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um varão da idade de 20 anos até a idade de 60 será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do varão será de 20 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um varão será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos e acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie. Conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo, não mudará, nem o trocará, bom por mal, mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal ou trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar o Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao sacerdote o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo, e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem, de animal ou de
ou do campo, da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém? Aqui nós finalizamos então o livro de Levítico. E nós vamos agora entrar em Números, né? Números é o quarto livro do Pentateuco, né? Que significa 5 rolos ou 5 volumes. E nós vamos aqui fazer a leitura hoje, né? Do capítulo 1 e 2 de Números. Números vem de Bamidbar, significa a primeira palavra do livro, no deserto. Bamidbar é no deserto e descreve a vida dos filhos de Israel no deserto após o êxodo do Egito, incluindo a contagem do povo, a organização do acampamento e a preparação para a entrada na terra prometida, amém? Então significa Bamidbar, que vem da primeira palavra do livro, que é no deserto, amém? Nós vamos ler, foi escrito por volta de 1405 a.C., onde seu autor também é Moisés, amém? Nós vamos ler aqui o capítulo 1. Deus manda Moisés numerar as tribos, né? Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do Senhor, do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a esses contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Bedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; e de Dan, Aizer, filho de Amizadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.600
Dos filhos de Judá, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Os filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nome dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, das tribos de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que lhe pertence, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. Os seus exércitos que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar.
E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, os que foram contados deles, foram 57.400. Todos que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, os que foram contados deles, foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Ezurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E os seus exércitos que foram contados deles foram 45.650. Todos que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e os seus exércitos que foram contados deles foram 40.500, e junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Bedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados dele, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gedeone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e seu exército, os que foram contados deles, foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali, e seu exército, os que foram contados deles, foram 53.400. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim assentaram arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Amém? Glória a Deus. Então nós aqui, iniciamos a nossa leitura de Números, no hebraico Bamidbar, que quer dizer no deserto, que vem da primeira palavra do livro. Amém, irmãos? E nós vamos orar, finalizando aqui, agradecendo ao Senhor por mais esta graça. Em nome de Jesus, Pai querido, Deus amado, nós adentramos diante do Senhor em espírito, em verdade, crendo, acreditando na Tua presença conosco, porque Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que presente está conosco. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, por mais este dia que o Senhor nos concede de bênção, de vitória, diante de tudo aquilo que havemos de fazer e diante de tudo aquilo que há de se dar no decorrer do dia.
dia, meu Pai. Nós declaramos o Senhor conosco, no controle, na direção de todas as coisas, e que a tua vontade, ó Deus querido, Deus amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ela que é boa, perfeita e agradável, que esta vontade, em nome de Jesus, venha se manifestar sobre as nossas vidas, e tudo aquilo, meu Deus querido, Deus amado, que quiser se opor à tua vontade neste dia, venha ser repreendido agora pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Colocado por terra seja todo mal, toda malignidade, toda seta, dado inflamado, maligno, obra contrária, palavra de maldição, orações contrárias, Pai, que em nome de Jesus venham ser repreendidas pelo poder que é neste nome, Pai, porque a tua palavra diz que nós que cremos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós somos mais que vencedores e tudo podemos em ti que nos fortalece, Pai. Por isso, nós vamos caminhar de glória em glória e de vitória em vitória, porque a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo, te dando graças. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que você fique firme, não somente no teu propósito da leitura da palavra de Deus todo dia, meditando nela, aprendendo, né, através dela e harmonizando a sua vida com ela, né? Que você possa, né, ter uma vida pautada na palavra de Deus, naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que Deus se agrada, né? Diante daqueles que professam o seu santo nome, né? Se você diz que conhece a Deus, você tem que amar o teu irmão, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor, e aqueles que não amam ao seu irmão não conhecem a Deus, né? Então nós temos que ser verdadeiros naquilo que nós professamos, não somente de boca e de palavra, mas de obras, né? Daquilo que é concreto, amém? Das nossas ações, que as nossas ações venham refletir a glória de Deus e que Ele possa ser glorificado sempre em tudo, amém? Que Jesus te abençoe. Eu sou o pastor Giovanni e até amanhã, se o Senhor permitir, amém? Amanhã nós estaremos lendo 4 capítulos de Números. Fique com Deus.